discurso. Quando você atenta para isso, o período em questão que os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda e da consumação? É aí que entra a 70ª semana de Daniel, que trata do fim. Pronto. Aí Jesus vai tratar nesse sermão 24 o que está em Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Que essa que eles chamam de semana, que essas semanas elas são chamadas literais semanas de ano. E aí entra a última semana, que ainda está em aberta, e esta última semana ela envolve um conteúdo de grande tribulação, que essa grande tribulação tem relação com quem? Com os judeus. Ou seja, por que nós temos a ideia de que a igreja não vai passar pela grande? Porque o capítulo aqui não está tratando da igreja, o capítulo aqui está tratando de quem? Dos judeus. E o Senhor Jesus respondeu à altura da mente dos judeus, seguindo a tradição judaica deles, do Velho Testamento, a interpretação aliada ao Velho Testamento. Então você tem aí 69 semanas até a entrada de Cristo, quando veio o Messias, que ele foi cortado. 69 semanas, 7 vezes 7, 49, 490, né? Então observem bem que aí para e fica uma semana. Uma semana. Isso aqui é interessante. Vê Mateus 24:15. Olha aí. 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no santo lugar. Isso, vai. Então os que tiverem na Judéia, que fujam para os Observem montes. que ele fala de um elemento profético no meio do ensino. Olha o que falou Daniel, não foi assim? Então quando você atenta, aqui está envolvido um período profético, e ele está salientando isso aqui. Ou seja, aqui nesse acontecimento de Daniel, ele coloca no meio a 70ª semana, que esta 70ª semana, ela tem ligação com quem? Com os judeus, que é ainda a semana que falta. E aí, quando o Senhor Jesus vai falar dela, ele vai dar sinais da sua vinda. Mas essa vinda lá não é para a igreja, gente. Vocês entenderam? Não tinha igreja. Ele não está tratando aqui da igreja. A igreja, preste bem atenção. O que foi destruído lá? Falei vocês bem forte. Vamos lá. O que foi destruído? O templo. O templo. Mas também, o que foi destruído? A identidade, a nacionalidade. E a cidade? Foi ou não foi destruída? A cidade também. Então, o que era Jerusalém para os judeus? Jerusalém era tudo, né? Era glória. Tudo, era a vida, era a expressão da glória. Era orgulho. Com a destruição, Deus estava dizendo que o sistema antigo ficou obsoleto. E agora viria uma nova era. Com quem? Com a igreja. Então nesse momento parou-se aquilo que era para os judeus. Paulo explica isso em Romanos capítulo 9 até o 11. Meu Deus do céu, basta ler isso aqui para você entender. Aí no discurso do Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus vai fazer o seu discurso mostrando o que vai acontecer durante a 70ª semana. E o que vai acontecer nela? Aí nós vamos tratar. Se vocês analisarem essa 70ª semana de Daniel, ela vai ter um desfecho que vai culminar com a volta de quem? Em glória. Aí nós vamos analisar. Agora nós vamos para o texto. Vamos lá para o texto. Eita, meu Deus, é coisa boa. Vamos lá para o texto. Vai, prossegue. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vai. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É mistério. Pode vir aqui, pastor Luiz. Vamos lá. Aqui, só para os irmãos terem a ideia, desse ladinho aqui. Bota de vermelho, né? Para destacar. Coloca aí. Olha o que ele vai colocar aí. Anticristo. Anticristo, coloque aí. Isso é muito importante que você tenha todo o cuidado para analisar isso. Anticristo, colocou aí. Guerra.
fome, morte, anticristo, guerra. Lá embaixo o outro, né? Separado. Anticristo, guerra, fome. Para me explicar algo para eles: fome, morte, mártire. Muito bem, mártire. Isso aqui é muito importante. Mártire. Pronto, fechou. Ok. Aqui vocês vão analisar o seguinte: o que o pastor está colocando aqui? O Senhor Jesus agora, ele começa a revelar o conteúdo da 70ª semana de Daniel. E ele faz, professor César, pastor Adalberto, pastor Luiz, ele pega e vai ligar isso aqui com o capítulo 6 até o capítulo 19 do livro do Apocalipse. E a primeira parte é que ele vai dividir a grande tribulação em 2 momentos, em 3 anos e meio e depois Daniel 9, 27. Vamos lá, rapidinho. Daniel 9, verso 27. Segue aí, vamos lá. Daniel 9, verso 27. Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício. No primeiro momento, Israel, pensando que esse aqui é o Cristo verdadeiro, vão fazer o quê? Um pacto, um concerto com o anticristo. Mas depois ele vai descobrir pela imposição, porque o diabo vai tentar aliciar e depois vai mudar. Ele vai entender que não é verdadeiro e não é o Cristo. Vai romper esse e vai começar a segunda parte da grande. Então a primeira parte ela é intensa, mas a segunda ela é pior. Então nessa primeira parte você tem o capítulo 6 que envolve os selos. Se lembra aí que o pastor falou? Olha o conteúdo dos selos, porque depois vem a taça, depois vem as trombetas. Mas olha o conteúdo dos selos. Olha aqui, ó: anticristo, guerra, fome, morte e mártires. Do 30 a 70, se vocês analisarem, de 30 em diante, depois que Jesus morre, pouca gente queria dizer que era o Cristo, porque quem dissesse que era o Cristo ia para onde? Ia para a cruz. Depois, na era cristã, é que vai se desenvolvendo e falsos cristos vão surgindo. Vão surgindo falsos cristos. Só que aqui, quando Jesus está falando, lá no capítulo 24, ele está dizendo que vai surgir alguém se dizendo que é o, e que vai aliciar quem? Há muitos, inclusive Israel. Aí vai ter um conflito de guerra, que ele diz aí: ouvireis o quê? Vamos lá. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vai, e o que mais? Olhai, não vos assusteis. Olhai, não vos assusteis. Porque é mistério que isso tudo aconteça. Pronto. Mas ainda não é o fim. Vamos lá. Comece lá do versículo que diz: fome, vai. Fome. E se levantará um rei, nação contra nação. Lá vai. Se levantará o quê? Nação contra nação. Conflitos armados, vai. Reino contra reino. Reino contra reino. Isso, vai. Fome. Pestes. Terremotos. Em vários lugares. Então você tem aí primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto e o quinto selo. Olha o verso 9, lê aí o verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Judeus mártires que pela fé no Messias e por não aliar-se ao anticristo serão o quê? Atormentados. Ou seja, toda a resposta de Jesus em Mateus 24 está atrelada a quem? Aos judeus. Que esses judeus estarão aonde? Na grande tribulação. Aí eles perguntam, porque aí os pós-tribulacionistas e os outros que dizem: qual é o sinal que Jesus vai arrebatar a igreja, que você vê em Mateus 24? Mateus 24, eu particularmente não creio que o Mateus 24 no seu todo é para a igreja. Mas Jesus respondeu à altura da hermenêutica judaica. Meu Deus do céu. Vocês entenderam agora? Aí ele pega, porque preste bem atenção, na grande tribulação, no abrir do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, nas trombetas, as 7 trombetas, nas taças, a igreja vai estar. E para quem é? É para quem vai ficar na grande? E quem é que vai ficar na grande tribulação?
os judeus. A grande tribulação, gente, não é... A grande tribulação, já falei, ela tem dois sentidos: punir as nações pecadoras e tratar com os judeus. Aí você pergunta: pastor Zéu, mas por que Deus tem que tratar com os judeus? Porque ele tem uma promessa e um pacto com os judeus. Paulo diz: Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Mas nesse momento aqui, a igreja, ela já foi o quê? Arrebatada. E aqui a igreja não tem nada a ver com a grande tribulação. Não tem nada a ver com a grande tribulação. Não tem nada a ver. Então nós podemos analisar isso. Aí observem bem. Olha, prossegue o versículo 8 em diante. Vamos lá. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ele está dizendo que para aquele israelita que se mantiver fiel, feliz, sincero, observem bem, ele está dizendo que aquele israelita que se mantiver sincero é como uma mulher que vai aguentar as dores, mas que depois vai manifestar uma vida feliz, uma alegria imensa. É isso que ele está dizendo. Prossegue a leitura. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Porque, só um minuto, pastor. Como é que a Bíblia diz: eu te guardarei, pós-tribulacionistas, eu te guardarei da hora? E como é que vai morrer gente santo e fiel na grande tribulação? Então que Jesus é esse que promete que vai guardar e tu morre? Está lá ou não está? Vamos ler Apocalipse 3:10. Vai lá. Apocalipse 3:10. Leia lá, rapidinho. 10. Sim. Como guardaste a palavra da minha paciência, Isso. também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então vamos à ideia. Se ele vai te guardar na hora da... E como é que tu vai morrer? Vamos lá, Apocalipse 6, 9 e 11. 6, 9 e 11. Isso. 6, 9 e 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Epa, foram mortos por amor. Então a promessa de que vai guardar, que Deus é esse? Hein, tribulacionista, pós-tribulacionista? Como é que a Bíblia diz: eu te guardar? Pronto, como é que ele vai te guardar? Se tu vai morrer. Porque tem muitos, olha, lê aí, os mártires. E clamavam com vi debaixo do altar das almas os que foram mortos por amor da palavra de Deus. Sim. E por amor do testemunho que deram. E pelo amor do testemunho que deram. Vai, até o 11. E clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tá vendo? Então, aqui você vê que quando Jesus começa a falar do conteúdo de Mateus 24, ele está falando da 70ª semana que vai envolver quem? Que vai envolver o quê? Que vai envolver o quê? Que vai envolver o quê? E que vai envolver o quê? Aí tem gente que diz assim: pastor, já tem terremoto desde o início da humanidade, já tem guerra desde o início da humanidade, e já tem o quê? Fome. Prestem bem atenção. Isso aqui que vai acontecer em Mateus 24 não são os fenômenos naturais, mas são acontecimentos que serão desencadeados por Deus. É diferente. Nós temos que entender isso aqui. E eu leio muito escatologia pentecostal e mas nós temos que entender isso aqui, porque teve muitos que não trataram isso aqui. Há alguns teólogos que dizem assim: a intensificação do terremoto, das guerras, das mortes, é que vai fazer com que Jesus venha. Não é sinal do arrebatamento. Isso aqui não é sinal do arrebatamento, porque isso aqui está atrelado ao quê? Aos judeus e à grande. São sinais para quem? Para os judeus, mas não é sinal. Por isso que eles perguntaram: que sinal, meu Deus, haverá da tua? Agora os judeus, eles vão atentar, muitos vão atentar e vão ser salvos, porque eles vão analisar o que Jesus disse e vão atentar para os sinais. O sinal que vai mostrar que a igreja, que Jesus está voltando, é a grande apostasia. Esse é o maior sinal para nós hoje da volta de Jesus. Então, o Senhor tem um plano com Israel e tem um plano com a igreja.
com Israel e tem um plano com a igreja. Então você tem que atentar para isso aqui. E é isso aí que o pastor leu. Vamos lá. Aí agora, observem bem. Olha o verso, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Nesse tempo, muitos judeus serão o quê? Escandalizados, vai. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Isso, pode ir. E surgirão muitos falsos profetas. Isso. E enganarão a muitos. Isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, quando ele fala desse esfriamento do amor, não é isso? Ele está mostrando que as calamidades, elas serão tão intensas contra Israel, que muitos esfriarão no seu amor para com a espera da profecia messiânica. Duvidarão muitos. É por isso que Paulo diz que nem todo Israel será salvo, mas o remanescente que permaneceu o quê? Fiel. Porque para Deus o que é salvo não é o judeu que nasce judeu. Para Deus o que é salvo é aquele judeu que permanece fiel. Então vamos lá. Aí vocês podem ler agora. Qual é o outro versículo? 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus está respondendo. Veja bem, não é a perseverança que salva. Porque nesse caso aqui, se fosse para nós, ele está dizendo aquele que perseverar até ou seja, nesse caso, a perseverança que daria o quê? A salvação. E nós somos salvos pela fé, hein? Mas o judeu que perseverar naquilo que Jesus falou e crer no que ele disse, será? Meu Deus. Está aí claro. Ok? Mas o sinal, o que vai distinguir os judeus salvos dos judeus que esfriarão e que desistirão, é a perseveração. Pronto, ficou fiel a Cristo até o fim. Pronto, até o fim. Ok? Então, aí nós vamos para o versículo final dessa perícope. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho das gentes, e então virá o fim. Evangelho do reino. Só tem um evangelho. Tem muita gente que pergunta, pastor, é dois o evangelho, esse evangelho do reino? É o mesmo evangelho que nós pregamos até hoje, será pregado na grande tribulação, que é o evangelho do... Só que há muitos escatólogos que dizem que o evangelho que será pregado na grande tribulação não é para a salvação. É uma proclamação de tudo aquilo que já foi falado que vai se cumprir. Porque nem dos que são aliados a Satanás não se arrepende, nem os demônios, e muitos não irão ficar mais zangados quando as coisas acontecerem e vão se revoltar contra Deus. Mas eles dizem que será proclamado o evangelho do reino, deixando claro que o Messias há de implantar aquilo que ele falou, aquilo que Jesus profetizou. O evangelho do reino aqui são as boas novas de salvação no Messias, com a ênfase de que ele vai estabelecer o seu reino na terra. Aí vem a pergunta mais interessante, que criou uma briga, e eu não vou entrar aqui no detalhe, pela seguinte razão. Esta mensagem, aí como é que diz? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este evangelho do reino será pregado? E aí agora vocês? Aí vocês mesmo já sabem a resposta. E aí? Hein? Não, observem bem. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim daquela consumação, daquela profecia que Jesus falou, que é aqui a grande, ou seja, na grande tribulação, o mundo todo vai ouvir o evangelho. Pela dimensão, pelas duas testemunhas e pelos que são selados. Veja bem, se você atentar aí para Apocalipse capítulo 11, 3 a 12, nós já estamos aí em quantos minutos? Não vou alongar. Olha, 13, 11 a 12, aliás, 3, 11 a 12, você tem aí o testemunho das duas, vamos ler isso rapidinho. 3. É Apocalipse 11, 3 a 12. É 11. É 11. 11, 3 a 12. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Isso. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Vai, pode ir. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Sim. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Pronto, então por essas duas testemunhas, o mundo daquela época vai ouvir o Evangelho. Apocalipse capítulo 7, os que são selados também irão anunciar o Evangelho do Rei. Então, quando ele diz assim, esta mensagem será pregada em todo o mundo, é a mensagem que vai ser pregada durante a grande, ou seja, nós que pregamos missões, pegamos esse versículo aqui para dizer que Jesus só vai voltar depois. Não é assim não, gente. Não. Existem países que até hoje não deixam o evangelho entrar e nunca será evangelho, isso ali vai ficar. Por isso que a igreja ela tem uma missão urgente de fazer a proclamação do evangelho. Mas esse texto aqui, ele não está falando de missões. Eu quero deixar isso bem claro. Há muitos que seguem, e antigamente, não é que a gente ataca ninguém, mas o texto ele não está propriamente falando disso. Porque vocês estão vendo o contexto histórico. Eu não posso pegar um versículo isolado e colocar nisso aqui. Esse texto não trata da missão evangelizadora. Ele não está tratando. O que acontece é que nós, sabendo que Jesus vai voltar e que a vida de um homem sem Deus é triste, a igreja ela tem a urgência de anunciar o quê? O Evangelho. Fala aí. O papel da igreja é esse, é evangelizar, é pregar o evangelho. Mas fazendo uma análise exegética do texto, o texto não fala da questão missionária. Não fala. Para essa época aqui, para esta era. Para esse momento que Jesus está respondendo. Não. Agora a tribulação é outra coisa. Isso. Agora, pregar o evangelho até que Jesus venha é a nossa missão. É a nossa missão. É por isso que eu disse agora há pouco. Por quê? Porque o Senhor Jesus nunca disse assim, olha, quando vocês evangelizarem o mundo todo eu volto. Não, ele disse assim, fazei, Atos 1:8, recebereis poder e sereis minha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins do mundo. E até os confins da terra. Aí ele mandou pregar. Agora, inclusive se vocês analisarem todas essas análises que nós fizemos aqui, nenhuma dessas correntes aqui sabe o dia que Jesus vai voltar. Nem o pré-milenismo, nem o pós, nem o amilenismo, nem o pré-tribulacionista, nem o pós-tribulacionismo, nem o mestre-tribulacionismo, nenhum sabe do dia que Jesus vai voltar. Por isso que é necessário vigilância, é necessário temor, é necessário santificação, não é isso? E aí a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o que você tem aqui? Você tem a urgência da igreja fazer missões, a urgência da igreja levar o evangelho para que as pessoas não morram sem Cristo. Essa é a missão da igreja. Agora, a vinda de Jesus não está, a volta de Cristo não está atrelada à obra missionária. Ele é soberano, ele volta quando ele não depende de mim para que ele volte. Agora, eu como igreja sei que eu tenho uma responsabilidade. 1 Coríntios 9:16, Paulo diz, e ai de mim se não pregar, porque ele vai cobrar de mim. Vocês entenderam? Essa é a perspectiva. Então, essa lição de hoje ela é muito escatológica e eu tenho que tratar isso aqui dessa forma com vocês. A obra missionária da vinda de Jesus, né? Porque é o seguinte, a nossa missão, eu sei que é triste uma pessoa ir para a eternidade sem Deus. Agora, a minha missão é pregar o Evangelho. Tem países que eles vão continuar, e vocês querem uma prova? Vocês podem observar, os países que seguem a linha, os muçulmanos, está aumentando e está fechando a porta em alguns países para o evangelho. Não é assim? Então tem país aí que o evangelho nunca entrou e que não vai ter mais resistente. A população mundial ainda não foi evangelizada. Não foi evangelizado. Então, o que acontece? E principalmente agora, com essa ideia da pós-modernidade, do ateísmo, da negatividade, do liberalismo, o que acontece? Está esfriando mais.
Então a volta de Jesus, ela não está atrelada. Agora, a nossa responsabilidade do arrebatamento é que nós queremos que as pessoas sejam salvas, como Deus quer. E aí a nossa missão é levar o evangelho. Agora ele disse assim: ide por todo mundo e pregai, fazei discípulo de todas as... Esse é o contexto bíblico. Todos entenderam? Então pronto, essa é a visão. E aí você pode analisar, eu já falei aqui dessa percepção de Mateus 24, alguns seguem a preterista. Eles dizem que tudo isso aqui já se cumpriu. O que resta agora, alguns, é só um aspecto simbólico, independentemente de data ou de evento escatológico. Os futuristas dizem que há um aspecto histórico, mas que na verdade há muita coisa que ainda há de se cumprir. E que eles dizem que alguns eventos se cumpriram, mas que há uma semana que está reservada para o aspecto escatológico. Os históricos atentam para aqueles eventos históricos que aconteceram, envolvendo alguns eventos, e creem que outros ainda irão suceder. Ok? Pronto, agora vamos aqui ao texto, a da lição. Mas tudo isso aqui já é da lição. Eu estou tratando, é tudo, já respondi tudo que está aí da lição. Ok?